Vamos agora saber quais são as atribuições de vocês. O que é que o cipeiro precisa fazer para que a gestão dessa CIPA seja boa, seja produtiva, que vocês consigam melhorar bastante coisa aí dentro da empresa. Vamos lá? Vejam bem, pessoal, na norma a gente tem as atribuições do cipeiro. E o que geralmente eu identifico que tanto o cipeiro eleito como o indicado, ele só sabe realmente o que é que ele vai fazer na CIPA depois que ele está participando do curso. Talvez fosse interessante vocês que estão aí entrando nessa gestão, para uma próxima gestão, já repassar essa informação, né, das atribuições já no momento da inscrição. Ou seja, quando a empresa lança a abertura do edital de que vai ter as inscrições, é interessante destacar alguns pontos dessas atribuições para que as pessoas saibam por que eles estão se candidatando, para que eles estão se candidatando. E aqueles que têm aquela ideia de que CIPA não faz nada, porque vocês sabem que em algumas empresas é muito difícil a gente trabalhar com o pessoal de CIPA, porque eles não têm esse conhecimento, eles não são liberados para reunião, eles às vezes se confundem um pouco com, com a atribuição da CIPA, né? Do tipo, às vezes querem falar de questões salariais, né? Questões assim que não fazem parte dessas atribuições. Então, talvez já fosse interessante mostrando aí essas atribuições já no momento que está solicitando os candidatos, porque aí você já vai ter mais facilidade, né? Quanto a empresa vai ter mais facilidade em captar aí essas inscrições, vai ficar muito mais tranquila, a atividade muito mais interessante, porque quem está se candidatando já sabe o que é que ele vai fazer. Se esse não foi o caso de vocês, então vamos agora partir para o que está aqui na norma e discutir um pouquinho, né? Mostrar um pouquinho para vocês quais são as atribuições que vocês vão ter a partir de agora. Então vamos lá. Acompanhar o processo de identificação de perigos e avaliação dos riscos. Isso aqui pode ser feito pelo SESMIT da empresa ou pela contratação de um profissional externo para fazer esse levantamento de risco e gerar o documento que é o PGR, o antigo PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, agora passou no caso assim, agora a gente vai utilizar o documento Programa de Gerenciamento de Riscos. Nesse programa, tanto tem a identificação do perigo, como a avaliação, no caso qualitativa ou quantitativa, né, através de medição desses riscos, e também a adoção de medidas de prevenção. Então, o cipeiro ele pode acompanhar esse levantamento e ele pode também fazer, o documento já está pronto, então vamos fazer uma inspeção, fazer a identificação desse risco e já levar para a reunião da CIPA, comparar com o programa que foi feito e discutir se está tudo ok ou se tem mais alguma ação que precisa ser colocada, né, a parte do que já está ali previsto no programa. E é nesse momento que o cipeiro é muito importante, porque ele vai, no caso, falar com o trabalhador, né? O programa já está pronto, o engenheiro fez, entregou tudo, está todo bonitinho ali. Mas o cipeiro ele também precisa fazer esse levantamento de risco. E aí ele vai precisar também registrar a percepção desses trabalhadores do que é que realmente os trabalhadores estão enxergando como risco. A pessoa que está ali na execução da tarefa, no uso da máquina, é que sabe realmente quais são os perigos daquilo ali, de fazer correto ou de não fazer corretamente. Então, o cipeiro, ele vai lá conversar, de preferência, com pessoas de outros setores, para você também conhecer como é o processo naquele outro ambiente, registrar todas essas informações, trazer para a reunião da CIPA, né, e todo mundo discutir se aquelas informações têm fundamento, se estão exageradas, se está faltando mais alguma identificação. Então, volta para a reunião da CIPA, chama, se for o caso, o representante do SESMIT,
que vai também orientar na divulgação dessas informações. Vocês estão vendo aí que aqui tem o termo ainda mapa de risco. Então, assim, antes era muito mais claro, onde dizia que o cipeiro tinha que fazer o mapa de risco. Agora, ele está dando outras opções. Registrar a percepção dos riscos por meio de mapa ou de outra técnica ou ferramenta. Então, não importa mais o modelo, a forma como esses riscos serão apresentados, mas eles precisam sim ser apresentados a todos os funcionários, que todos os funcionários fiquem cientes que naquele local, né, a situação é essa e as medidas de controle também quais são. Porque às vezes o trabalhador ele não enxerga que tem um determinado risco e aquele que tem, que não tem, ele acha que está presente ali. Então a gente tem que deixar isso bem claro para todo mundo trabalhar de forma sossegada e usar as medidas de controle correta, porque eles sabem da importância daquilo ali. O cipeiro também vai verificar as condições do ambiente de trabalho, né? E eles podem fazer isso, né? Vocês podem fazer isso através de inspeções programadas num plano de trabalho, né? Que vocês vão ter que fazer mais na frente. E é uma atribuição mesmo, tem que estar presente aí nas atas da CIPA, fazer esse plano de trabalho e colocar inspeções em alguns setores, para que depois essa inspeção possa gerar um relatório e desse relatório ser apresentado ao gestor ou aos gestores de cada setor e conseguir fazer a implementação da medida de controle o mais rápido possível. Então, nesse plano de trabalho, né, você vai definir aí quais são essas ações de inspeção, né, de treinamentos, assim, na verdade, o que vocês acham necessário, que vocês acham que ainda falta para que a empresa melhore em relação à informação, para que o trabalhador melhore, né, cumprindo essas ações. Então, fica tudo isso também lá no plano de trabalho. Algumas atribuições, né, ficam parecendo um pouco repetitiva, mas às vezes é para deixar bem claro mesmo, né, o que é que o cipeiro precisa fazer. Então, nós temos aqui participar no desenvolvimento e implementação dos programas relacionados à saúde e segurança, acompanhar as análises dos acidentes e das doenças. Para fazer esse acompanhamento, o cipeiro, né, a CIPA, de uma forma geral, pode solicitar o documento, a cópia do documento CAT, da Comunicação de Acidente do Trabalho, que foi emitida pela empresa mediante esses acidentes ou essas doenças. Claro que aqui, ó, resguardando o sigilo médico, porque nesse caso não vai servir muito para o propósito da CIPA, né? A gente saber qual foi a doença em si, assim, qual é o diagnóstico, tem o acidente, mas qual foi a consequência, a gente pode saber de forma simplificada, né? Mas não todo o contexto médico dessa doença ou desse acidente. Mas as informações de como aconteceu, onde, objetos causadores, se o trabalhador tinha os treinamentos, né? Se ele foi orientado, todas essas informações que também constam assim na CIPA, constam na CAT e constam na investigação, né? Num formulário de acidente que a empresa utilize internamente, aí o cipeiro pode solicitar esses documentos para que também a CIPA faça uma análise e traga sugestão, né? Como disse, o trabalhador ele pode ter muitas sugestões porque ele é quem está diretamente naquele local, diretamente exposto ao risco, ele pode trazer uma boa contribuição para isso. E também a CIPA ela deve propor ao SESMIT a análise das condições que ela considere de grave e iminente risco. Estou passando por um ambiente e está tendo um trabalho em altura e o trabalhador está sem o cinto de segurança, ou o cinto não está amarrado na linha de vida, ou o andaime não está
bem fixado. Então, o cipeiro, ele precisa saber primeiro se dentro da empresa ele pode fazer a interrupção dos serviços, né? Se ele já pode, se ele já tem autonomia para isso, né? Se é dada essa autonomia para o cipeiro, ele já faz a interrupção e entra em contato com o SESMIT para fazerem os outros trâmites, ou ele vai direto ao SESMIT e algum profissional do SESMIT vem requerer a parada dessa atividade. Só que, dependendo do que for, né, realmente dependendo da gravidade do acidente que essa situação possa causar, do dano que essa situação possa trazer para o trabalhador, ele, né, vocês conversem, solicitem para dar uma paradinha, procure o gestor daquele profissional, daquele setor, para dar uma paradinha o mais rápido possível, enquanto chega o pessoal do SESMIT para fazer as análises e uma nova liberação para aquela atividade. A CIPA também é responsável por promover a CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Aquela semana que a gente determina assim na empresa, que vai todo mundo pensar em saúde, pensar em segurança. Tem empresas que também envolvem a questão do meio ambiente, também envolve a responsabilidade social. Mas nessa semana, né, o cipeiro, ele precisa trazer para a empresa ações, atividades, palestras, jogos, brincadeiras, usando a metodologia que for possível para poder repassar as informações para os demais funcionários. Informações de como eles se cuidarem em relação ao acidente, como se cuidarem em relação à saúde, né? Então, hoje a gente já tem CIPAs que conseguem, né, trazer para a empresa grupos de teatro, conseguem fazer gincana. Na verdade, assim, a decisão do que vai ser feito vai ter que ser de comum acordo com os cipeiros e com os gestores da empresa. Então, os cipeiros, eles identificam o que é necessário e os gestores da empresa vão aprovar. Se você tem o SESMIT, representante do SESMIT nessa empresa, é bom porque ele já vai dar aí um grande apoio, né, e orientar melhor no que é possível ser feito para esse tipo de atividade, esse tipo de empresa, esse tamanho de empresa. E nós temos também as não atribuições, mas as responsabilidades de cada um, de cada pessoa, de cada grupo, enquanto CIPA ou não. Então, cabe à empresa proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários para que eles executem essas atribuições. Também permitir a colaboração de trabalhador nas ações da CIPA. Quando a CIPA propor alguma atividade e essa atividade for aceita, então os colaboradores eles podem ser dispensados, né? Podem dar aquela paradinha para escutar o que o cipeiro, o que a CIPA tem a falar. E a empresa precisa fornecer à CIPA as informações relacionadas às suas atribuições. Na verdade, isso daqui ela já está fazendo, né? A partir do momento que ela está fazendo o treinamento e vocês aí estão de posse de um material didático, vocês já sabem quais são as atribuições dos cipeiros. Todos os trabalhadores, o que é que eles vão fazer? E tem gente que chega para o cipeiro e diz assim, ó, isso está errado, tu não é da CIPA, mas olha, todo trabalhador, ele tem o dever, mesmo que seja o dever moral, de informar essas situações de risco, tá? Não é só deixar para quem é da CIPA, não. O da CIPA, ele está ali representando ainda mais, mas todo trabalhador, ele pode sim mostrar para a empresa, para os seus gestores, onde está a situação de risco. Nesse caso da NR5, cabe aos trabalhadores participar, indicar a CIPA, indicar o SESMIT, né, essas situações. Então, só é para reforçar esse trabalho ou essa participação de todos na prevenção de acidentes, na prevenção de doenças. E aqui algumas atividades e atribuições um pouquinho mais específicas
para o presidente da CIPA, que vem convocar todos os membros para a reunião. Essa convocação também a empresa e a CIPA vão definir se vai ser por e-mail, se vai ser cartaz no quadro, porque naquela primeira reunião de posse, você já entrega para todos os cipeiros o calendário com as reuniões. Mas mesmo que já tenha definido aí as 12 reuniões da gestão, antes de cada reunião é sempre interessante fazer essa convocação, porque o cipeiro pode estar esquecido realmente da data, do horário, do local onde essa reunião vai acontecer. Então, o presidente, ele é responsável por fazer essa convocação e por coordenar as reuniões. Chega na reunião, coordena, né? Porque dependendo do local, às vezes a CIPA é bem animada, bem agitada, né? Todo mundo quer falar ao mesmo tempo, mas aí o presidente, a pessoa na condição de presidente da CIPA, vai dar uma organizada aí para que a reunião corra e realmente os assuntos sejam levantados e tratados. E o vice-presidente, que é aquele que foi indicado pelos eleitos ou aquele mais votado, vai substituir o presidente quando ele precisar se afastar, também fazendo aqui essas duas atribuições aqui. Agora, presidente e vice-presidente juntos. O que é que eles têm que fazer? Coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que esses objetivos sejam trazidos, né, sejam tratados de forma objetiva. E divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores. Eu não sei como é que a CIPA e a divulgação das atividades da CIPA acontece aí na empresa que vocês estão, já que esse curso ele acaba sendo, a gente precisa tratar o mesmo conteúdo para todos os cursos, mas o que eu vejo é que na maioria das empresas o que falta muito, mas é muito mesmo, é a divulgação do trabalho que a CIPA está fazendo. Então é comum a gente ter uma inscrição aberta e não aparecer candidatos. Eu trabalho na área há algum tempo, eu faço consultorias em algumas empresas e se for 2, 3, 5 pessoas para se candidatar, a gente também tem essa dificuldade, porque nem todo mundo está disposto a fazer parte da CIPA porque acha ou sabe que a CIPA não fez nada e de repente a CIPA na sua empresa já conseguiu muita coisa. Que às vezes o pessoal diz que é pequenininha, mas não importa, qualquer melhoria, ela precisa ser levada em consideração, ela precisa ser aplaudida, ela precisa ser utilizada, a gente precisa aproveitar. Então, deixo aí para vocês analisarem a forma de divulgação das atividades da CIPA e da sua empresa, né? Se não, vocês acham que não está boa, então tragam sugestões aí para o pessoal do SESMIT ou para os seus gestores de como é que vai ser essa divulgação. Uma sinalização, né? Uma melhoria numa iluminação que pode ter sido solicitado pela CIPA, pode ter certeza que já é de grande valia e precisa sim ser mostrada a todos os trabalhadores que vocês estão preocupados em ajudar e contribuir para a melhoria de todos. Concluída mais uma etapa de aula, solicitamos agora que você volte ao ambiente virtual, faça as próximas tarefas, siga para as próximas aulas e para os próximos módulos. Qualquer dúvida, volta e assiste novamente a aula para que você possa também ter uma avaliação satisfatória e concluir o curso o mais breve possível, sem precisar de nenhum tipo de recuperação. Tá joia? Então, voltamos mais na frente com outro módulo, com outra parte do nosso treinamento.